As oportunidades na vida, elas vêm, e se você não pegar essas oportunidades, é como um cavalo que passa na sua vida e você não pula nele. Aquele cavalo da oportunidade, ele não volta mais. Aconteceu comigo e eu vou contar aqui para vocês. Eu vim logo morar aqui, foi muito engraçado. Eu tinha uma amiga que eu fiz amizade com a menina, aliás, com uma senhora. Logo quando eu cheguei, eu fui no Walgreens. Como eu não falava inglês, eu estava procurando uma coisa, um remédio, não sei o que era. E eu me aproximei de uma pessoa, eu pensei até que ela era americana. Ela era bonita, muito bonita, parecia jovem, tinha os olhos bem azuis, o cabelinho preto, pequenininha, um tipo assim pequenininho, mas ela não era americana. Eu pensei que ela era americana, mas ela não era, ela era brasileira. Então eu me aproximei dela, ela olhou para mim, eu bem jovem na época, eu tinha uns 42 anos, ela tinha 54, mas não parecia que tinha 54. Assim como o povo acha que eu não pareço que tenho 70 anos, ela não parecia que tinha 54 anos, era impressionante. Ela era gaúcha e já morava aqui há muitos anos. Agora, ela era uma pessoa assim, bem complicada, mas eu fiz amizade com ela. Então, quando eu me aproximei dela, ela olhou para mim e perguntou: o que você procura, guria? Ela foi bem acessível logo de imediato, né? Aí eu disse: olha, eu pensei que você era americana. E ela disse: não, eu sou brasileira. Aí eu disse: eu tô procurando, eu não me lembro o que era, eu tava procurando uma coisa que eu não me lembro o que era. Mas eu tava procurando uma coisa e eu falei para ela: eu tô procurando, digamos que eu tava procurando uma pomada Nivea, um creme Nivea. Aí ela disse: não é aí, guria, vamos ali que eu vou lhe mostrar. Aí ela foi me mostrar e eu fiquei muito amiga dela, a pessoa que aos poucos, todos os dias a gente se falava. Naquele tempo eu não tinha celular, a gente não, como eu já falei num vídeo anterior, quando a gente chegou logo aqui, a gente não tinha direito a ter celular, porque a gente não tinha o Social Security, que era o número que nos dava direito de abrir uma conta de celular. Então ela foi muito gente boa comigo, porque ela me deu o número dela, do apartamento dela. Ela, coincidentemente, gente, ela morava bem pertinho da minha casa, assim, tipo assim, 10 quarteirões da minha casa. Aí ela me deu o telefone dela, eu fiquei sempre me comunicando com ela. Ela foi uma boa amiga por um certo tempo. Ela foi aquela amiga que eu já contei no outro vídeo, que ela me passou um carro, depois ela me tomou esse carro. Mas ela foi muito minha amiga por um bom tempo. E o moral dessa história, vocês vão entender mais na frente. Ela limpava a casa também. Eu já estava trabalhando com uma amiga minha, que era da empresa chamada Costa Cleaner. E ela, quando faltava serviço... Desculpa. Quando faltava serviço, ela me chamava às vezes para ir trabalhar com ela. Mas ela só pagava $29 o dia. Com essa minha outra amiga, eu fazia 49, então eu preferia trabalhar com a minha outra amiga. E um dia eu fui trabalhar com ela e foi muito engraçado, porque ela disse: hoje eu vou lhe apresentar o Jimmy. Aí eu disse: o Jimmy? Quem é o Jimmy? Aí ela disse: o Jimmy é um cliente meu, guria. Você vai casar com ele. Aí eu disse: mas como assim eu vou casar com ele? Ela disse: porque você é bonita, você é nova, o Jimmy tá divorciado da mulher e vai querer casar com você. Aí eu disse: eu não conheço nem a criatura. Ela disse: mas eu vou lhe apresentar. Então, um dia ela me ligou e disse: hoje eu tenho casas que dê para você ir trabalhar comigo, você quer ir? Eu estava nesse dia sem trabalho. Então eu disse: pode ser, eu vou com você. Ela me pegou na minha casa, porque eu ia no carro dela. Porque eu acho que eu já tinha o carro, que era o carro que... Não, eu ainda não tinha o carro. A menina que eu trabalhava pegava em casa, me pegava em casa. Eu ainda não tinha o carro que depois ela me ofereceu. Aí ela disse: olha, você hoje vai trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com ela, cheguei lá, a casa do Jimmy era uma mansão, uma casa linda, com piscina. Ele tinha 2 filhos, que era o Jimmy Júnior, né? E tinha outro menino que
eu não me lembro o nome dele, mas tinha um outro menino, que o meninozinho ficou doido por mim depois. Então é o seguinte, ela disse, olha, o Jimmy hoje não está em casa, você vai ter que vir outro dia, porque o Jimmy hoje não está em casa. Eu disse, Júlia, eu não queria nem dizer o nome dela, mas disse sem querer. Mas tem muita Júlia no mundo, né? Então eu disse, olha, é o seguinte, eu só vou no dia que não tiver trabalho lá na minha outra empresa, porque lá eu ganho mais. Aí ela disse, não, tudo bem. Aí ela sempre me chamava para dançar. Todas as noites a gente ia dançar. Tinha uma boate aqui chamada Backstage, aqui em Orlando. E a gente ia, que era lá no Rosinha Hotel. A gente ia dançar nesse hotel. E passou, e a nossa amizade foi crescendo. E um dia ela me ligou novamente. Hoje eu tenho serviço, guria. Ela me chamava de guria, porque ela era gaúcha. Aí eu disse, ok, eu vou contigo hoje, que eu tô sem trabalho de novo hoje. Faltava muito trabalho naquele tempo. Naquele tempo a gente se aperreava muito financeiramente, porque faltava muito trabalho. Aí eu fui com ela, com a minha amiga nesse dia. Então, quando eu cheguei lá, o dito cujo Jimmy estava lá. Aí ela me apresentou o Jimmy e disse, Jimmy, essa é a Maria. Aí eu, sem saber falar inglês, eu só disse hi. Aí ele, hi. Aí ele começou a falar, mas eu não entendi nada. Não entendia nada. Eu não falava nada de inglês. Aí ela disse para mim, quando nós saímos da casa dele, nós limpamos. Ela disse, ele ficou doido por você. Você vai casar com ele, guria. Aí eu disse, mas como assim? Eu não falo nem inglês. Aí ela disse, menina, tu não precisa falar inglês. Tu vai namorar com ele. Então, dito e feito. Ela me envolveu com ele. Eu comecei esse namoro com esse Jimmy. O Jimmy, eu não estava apaixonada por ele. Eu não fiquei apaixonada por ele. Mas eu namorei com ele alguns meses. Ele era muito bom, muito gente boa, tentava me ensinar inglês. E o namoro era só de eu ir na casa dele com ela, conversava com ele. E isso foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Chegou o Natal. Perto do Natal, ele disse para ela que ia me dar uma aliança de compromisso. Mas eu não era apaixonada pelo Jimmy. Eu não queria me casar com o Jimmy, porque eu não queria casar por interesse em nada, né? Então, eu disse para ela, minha amiga, ele quer me dar uma aliança de compromisso. Ela disse, pois aproveita, guria, tu vai casar com ele. Aí eu disse, não, mas eu não sei se eu quero casar. Aí ela disse, mas você vai casar, porque você vai se documentar. Aí eu disse, sim, mas eu não estou apaixonada por ele. Ela disse, que paixão que nada, casa com ele. Então eu fiquei namorando com ele, já era próximo do Natal, ele me deu uns presentes lindos, me deu... foi antes do Thanksgiving isso, ele me deu umas camisolas da Victoria's Secret, me deu muitas coisas, muitos presentes. No Thanksgiving, que é o dia de ação de graça, ele me chamou para casa dele, eu fui, conheci a família dele morava no outro estado, Nova York, conheci toda a família dele, e assim foi. Chegou perto do Natal, que ele ia me dar aliança, e eu não queria casar com ele, porque eu não amava ele. Se você não ama uma pessoa, um casamento, gente, é uma coisa muito difícil. E eu não amava o Jimmy, eu não tinha amor suficiente para casar com ele. Eu gostava dele como pessoa, gostava muito dos filhos dele. E eu achava ele uma boa pessoa. Ele era dono de 3 pizzarias aqui em Orlando, ele tinha uma certa condição financeira boa, ele morava numa casa muito boa, como eu já falei, com piscina, com tudo. Ele prometia me dar um carro, o conversível dele, ficar com a Ford 150 que ele tinha, mas eu não tinha o menor interesse em casar com uma pessoa por documento ou por dinheiro. Eu não tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito assim... Eu nunca dei valor a dinheiro. Eu nunca fui uma pessoa interesseira. Então eu não tinha interesse. E eu fiquei muito constrangida, porque eu ia casar com ele sem querer. Então aí é que vem um ponto engraçado da história. Como eu não falava inglês, e o meu filho estava morando comigo ainda, porque nós viemos em agosto, isso era agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro já fazia 5 meses que nós estávamos aqui, mas eu ainda não falava inglês. Era só o mínimo, excuse me, I am sorry. E com o Jimmy era só namoro, sem falar, calado. Eu chegava calada, chegava muda e saía calada. Então é o seguinte,
Ele disse que ia me dar uma aliança de noivado, um anel de... Na época, ele disse, aliás, ele não me disse, ele disse para minha amiga que já tinha comprado um anel de $5.000 para me dar. Aí eu me apavorei, né? Porque eu digo, olha, se ele me der um anel, eu tô perdida. Aí eu vou ter que casar com ele. Aí eu fiquei, né, naquele dilema. Eu casar com a pessoa por interesse, para ter um documento, para eu me arranjar nos Estados Unidos. Eu já tinha deixado um casamento no Brasil, que eu já não estava mais apaixonada pelo meu marido, eu já não estava feliz no meu casamento. Eu não queria me dar o desprazer de casar com uma pessoa somente por interesse. Não queria. Então eu fiquei numa situação bem complicada. Falei para minha amiga, criatura, ele quer me dar uma aliança de casamento, uma aliança de noivado. Eu não sei o que fazer. Ela, você tá louca, guria? Você tem que casar com ele. Recebe a aliança. Não seja boba, guria. Eu digo, mas eu não posso casar com a pessoa por interesse. Aí eu fiquei naquele dilema. Mas eu esperei, né? Eu digo, não, pode ser que ele não fale em casamento. Nesse íntere, eu já tinha saído com ela uma noite e tinha conhecido uma pessoa. E ele nem sabia. Eu saí, aliás, eu nunca saí com essa pessoa. Eu simplesmente conheci a pessoa no bar. A pessoa perguntou meu telefone, eu dei, nunca ligou para mim, mas eu fiquei com aquela pessoa na minha cabeça. E não conseguia me envolver emocionalmente com o Jimmy. O Jimmy era um homem novo. Na época eu tinha 42 anos, eu acho que o Jimmy tinha uns 36. E era assim, ele era bem forte mesmo. E eu ficava relutando se eu casava, se eu não casava, se eu melhorava de situação, porque eu já limpava a casa, um serviço que eu nunca tinha feito na vida. Eu já trabalhava limpando, eu limpava na companhia da minha amiga, né? Casa de construção civil, que eu já expliquei para vocês. E eu fiquei naquele ímpasse, eu caso, eu não caso, fiquei um pouco dividida. Mas o Natal chegou, e eu resolvi que eu não queria. Eu digo, não é isso que eu quero para mim. Não foi para isso que eu vim morar nos Estados Unidos. Eu não vou me casar com ele. Então, eu peguei todos os presentes que ele me deu e eu tinha dado de presente a ele uma correntinha de ouro. Eu não sei por que eu comprei essa correntinha e dei de presente a ele. Aí eu chamei meu filho na época já falava inglês, meu filho já estudava. Ainda hoje ele tem raiva disso, porque eu chamei meu filho e eu disse para ele, meu filho, você vai acabar o meu namoro com o Jimmy. Ele disse, mamãe, é muito feio isso. Eu digo, mas você vai porque eu não sei falar inglês, ele quer casar comigo, eu não quero me casar com ele, eu já deixei seu pai porque não estava feliz, eu não vou entrar noutro casamento sem ser feliz, mas você vai ter que fazer isso por mim. O meu filho não ficou muito satisfeito. Ele ficou muito chateado porque ele não queria ir. Eu digo, olha, eu vou com você. Nesse tempo eu tinha, se eu não me engano, eu tinha um carrinho pequeno. Eu tinha um Trace da Mercury, que eu tinha comprado já, né? Eu tinha comprado esse carro? Não, eu tinha o Sentra da Nissan, que a minha amiga tinha passado para mim, aquele carro que ela tomou depois de mim, porque a mesma amiga que eu conheci no Walgreens, que me ofereceu o carro dela e depois tomou de mim. Então, eu fui com ele na casa dele, eu esperei na esquina, eu disse, você vai lá, você vai dizer para ele que eu não quero me casar com ele, que eu estou devolvendo todos os presentes e eu não quero me casar com ele. O meu filho ficou super triste, não porque eu não quisesse casar com ele, mas porque ele não queria fazer isso. Ele disse, mãe, não, é melhor tu ir lá e falar com ele. Eu digo, eu não vou saber falar. Como é que eu vou dizer pro homem, eu não quero casar com ele em inglês? Eu não sei falar. Me ajuda. Aí meu filho disse, mãe, eu vou fazer isso porque é o jeito, mas não é uma coisa bonita. Eu sei, não é, mas eu não vou casar sem querer. Vai lá, me faz esse favor. Então ele foi lá, coitado, comigo. Eu estacionei meu carro assim um pouco distante, mandei ele descer e acabar o noivado. Então ele foi lá, acabou o noivado. Quando foi de noite, eu estava dormindo, estava deitada. Quando eu vi os baques na porta, bam, 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 bam. Aí eu perguntei quem era. Aí ele, sou eu. Eu perguntei, eu fiquei nervosa e perguntei quem era. Quem é? Who is this?
eu já sabia dizer algumas besteirinhas em inglês. Aí ele disse, sou eu, Jimmy. Eu disse, não vou abrir a porta para você. Aí estava ele e o filho dele. Ele ficou desesperado porque eu não quis casar com ele. Mas, gente, vamos e convenhamos. Vocês acham que uma pessoa que saiu de um casamento de 23 anos, que não estava feliz, que veio embora porque queria uma vida diferente, queria ser independente, coisa que eu nunca tinha sido na vida. Me casei muito jovem, saí da casa dos meus pais, bem dizer, morava na capital, estudava na capital, mas saí da casa de uma tia para morar com meu marido. Então, eu não queria a mesma vida de antigamente. Então, eu não quis casar com ele. Agora, eu pergunto a vocês, eu errei? Hoje, quando eu volto atrás, eu fico pensando, eu podia ter casado com ele, como ela dizia para mim. Ela dizia para mim, tu casa com ele, tu pega teus documentos, depois tu toma os dinheiro dele, tu toma uma parte, fica um ano com ele, que te custa. Ela falava bem assim, que ela é gaúcha. Eu dizia para ela, mas eu não posso casar com uma pessoa que eu não sinto nada. Eu não sentia. Mas você já faz 5 meses que está com ele. Sim, porque você me empurra. Mas não é isso que eu quero para minha vida. Agora, gente, eu sei que eu errei porque eu dei esperança a ele. Quer dizer, eu devia nunca nem ter começado o namoro. Mas agora eu pergunto aqui a vocês, o que vocês acharam disso? Vocês acham que eu errei? Que eu deveria ter me casado? Ter me documentado? Ter feito minha vida? Ter pegado um carro dele? Ter pegado uma das pizzarias dele? Porque se eu tivesse casado com ele, quando houvesse o divórcio, se eu esperasse 1, 2, 3 anos, eu ficaria com a parte das coisas dele. Mas eu não achava que era conveniente. E vocês, o que vocês acham disso? Eu quero que você aí que está me ouvindo, responda o que você achou dessa história. Você faria isso? Você usaria uma pessoa somente por documento ou para se aproveitar dela? Eu não fui capaz. Você seria? Se você gostou dessa história e tem alguma coisa a dizer, compartilhe, toque no sininho e faça um comentário.